vale a pena eu relembrar aqui que aqui no nosso canal a gente tem uma série inteira, uma exposição verso a verso sobre a carta de Tiago. E lá em Tiago ele diz uma coisa interessante, ele questiona um personagem, ele questiona alguém dizendo, olha, você disse que você tem fé. Ok, até os demônios ou até o diabo crê. E quando o Tiago está dizendo isso, o Tiago não está dizendo que o diabo será salvo ou que demônios serão salvos. Não, pelo contrário, o que ele está dizendo é que a mera crença em Deus até demônios têm. A mera crença, achar que Deus existe ou acreditar que Deus existe, isso até os demônios acreditam, porque eles sabem disso. Mas não é sobre esse tipo de fé, não é sobre esse tipo de crença que a gente está falando aqui. E em algum momento dessa caminhada, dessa série que nós estamos agora inseridos sobre o Evangelho, eu já disse isso. Não é mera crença. Não é mera crença, é fé. E é muito importante, então, tendo isso em mente, que até os demônios creem em Deus. Eles sabem que Deus é real. Eles acreditam na existência de Deus. Se até os demônios creem nisso e não são salvos, logo, eu também não vou ser salvo por mera crença. Eu preciso de fé bíblica. E o melhor texto que nós temos para fundamentar fé bíblica, acredito que seja o texto de Hebreus. Então, se tu está com a tua Bíblia aí, vamos ler junto. Lá no finalzinho do Novo Testamento, Hebreus, capítulo 11. A gente vai ler alguns versos a partir do verso 1. Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 1. A gente já fundamentou sobre a necessidade da fé. A gente está batendo nessa tecla, a gente está dizendo isso com muita ênfase para que fique claro, porque é o óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Vamos fundamentar biblicamente o que é fé. Que tipo de fé Deus espera de nós? E o escritor aos Hebreus, a gente não sabe quem é, mas nos ajuda muito a entender essa diferença ou entender que fé é essa que Deus espera de nós e o principal, por que Deus quer isso de nós. Vamos lá, abre a tua Bíblia aí. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 1, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que havia agradado a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E aí, na continuação do texto, esse texto é conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé. O escritor ele vai elencar o testemunho de fé de vários personagens bíblicos. Aqui no texto que nós lemos, do 1 ao 6, ele já falou de Abel e Caim, ele já falou também sobre Enoque. A partir do verso 7 ele começa com Noé, Abraão e assim sucessivamente ao longo de toda a narrativa bíblica. Olha só, fé não é mera crença. Então, Zeca, o que é fé? Fé é a certeza daquilo que esperamos. Aqui vale eu te fazer a pergunta. Tu tem certeza do que tu espera da parte de Deus? Se tu até crê em Deus, mas tu ainda não tem certeza do que tu está esperando, não é fé. Zeca, então eu sou um condenado. Não, irmão, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para abrir os teus olhos e te fazer entender que talvez tu precise corrigir
a tua caminhada, corrigir o teu foco, porque talvez tu está vivendo uma vida de fé que na verdade não é uma vida de fé, mas é uma vida de mera crença. E essa mera crença é uma vida que diz, não, eu acredito num ser superior, eu acredito no grande arquiteto, eu acredito num ser inteligente que criou as coisas. Não é isso. Não é isso que Deus espera de ti, não é isso que Deus espera daquele que crê. O que Deus espera daquele que crê, e aquele que crê aqui eu estou usando a crença bíblica, a fé bíblica, o que Deus espera é que nós tenhamos certeza daquilo que estamos esperando. Como eu posso ter certeza? Talvez você está fazendo essa pergunta. Zeca, mas certeza do quê? Como eu vou ter certeza de algo? Outro dia alguém me disse assim, falando sobre pessoas que perderam a vida, e ele disse, a gente não sabe o que esperar, né? Porque ninguém nunca foi pro lado de lá e voltou. E eu disse, cara, tu tá errado, porque alguém já foi pro lado de lá e voltou. E esse alguém é Cristo Jesus, e esse é o poder da ressurreição. E essa é a importância da ressurreição. Entende? Consegue perceber isso? O que Deus quer de nós é uma fé que tem certeza daquilo que esperamos. Como que eu posso saber o que esperar na vida além túmulo, depois da minha morte? É o que está escrito. O Senhor tem um novo céu, o Senhor tem uma nova terra, o Senhor tem um lugar de salvação para todo aquele que crê. Não é sobre aqui e agora, irmão. Não é sobre aqui e agora. Se tu ainda não entendeu isso, Paulo vai falar aos Coríntios, nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas nós vivemos por fé. Em outras versões, não vivemos por vista, mas sim pela fé. Não é sobre aqui e agora, não é sobre essa vida. O mesmo Paulo ele vai escrever dizendo que se esperamos em Deus somente para as coisas dessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então Deus não pode me abençoar? Pode. Ele é abençoador. Ele é galardoador. Deus abençoa, Deus cuida, Deus ajuda. Deus ajuda quem cedo madruga? Não, Deus ajuda quem crê, irmão. Deus ajuda os seus, Deus cuida dos seus. Ele é um pai de família cuidando da sua casa. Deus cuida, Deus ajuda, Deus abençoa aqui. Mas a salvação, o que nós estamos falando sobre o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não é sobre essa vida, é sobre a outra, é sobre a próxima, é sobre a eternidade. Quando você fechar os seus olhos aqui, você sabe o que espera você? Eu sei o que me espera. Eu sei o que me espera. E é isso que a gente tem que ter, certeza do que esperamos da parte de Deus. Certeza do que esperamos daquilo que está escrito, certeza do que esperamos daquilo que foi prometido por Deus, através dos seus profetas, através do seu Filho, através dos apóstolos, através da Escritura. Isso é fé bíblica. E aí o escritor ainda vai usar uma outra expressão. A fé também é a prova das coisas que não vemos. Então, como que eu posso provar algo que eu não vejo? Fé. E esse provar significa experimentar. Não é provar no sentido de trazer provas, trazer evidências. Não. É provar no sentido de experimentar. Como que eu experimento algo que eu não vejo? Pela fé, irmão. É pela fé que a gente vai experimentar essa realidade. Eu quero ler contigo. Eu vou reler esse trecho todo. Hebreus 11, do 1 ao 6, nessa outra versão bíblica aqui, porque ela traz algumas coisas interessantes. Essa é a Bíblia de Jerusalém e ela diz assim: a fé é a garantia dos bens que se esperam, a prova das realidades que não se veem. Foi ela que valeu aos antigos seu belo testemunho. É pela fé que compreendemos que os mundos foram organizados por uma palavra de Deus. Por isso é que o mundo visível não tem sua origem em coisas manifestas. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus sacrifício melhor que o de Caim. Graças a ela foi declarado justo. E Deus apresentou o testemunho dos seus dons. Graças a ela, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque
foi arrebatado a fim de escapar da morte, e não o encontraram porque Deus o arrebatou. Antes de ser arrebatado, porém, Enoque recebeu o testemunho de que foi agradável a Deus. Ora, sem fé é impossível ser-lhe agradável, pois aqueles que se aproximam de Deus devem crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o procuram. Olha que interessante isso. A fé é a garantia, é a certeza do que esperamos, é a garantia dos bens que se esperam e é a prova das realidades que não se veem. Como que tu pode experimentar essas realidades que não se veem? Não é com chá, não é com cogumelo, não é com internalização, meditação, não tem a ver com constelação familiar, não tem a ver com nada disso. Não tem a ver com PNL, regressão, hipnose, nada disso tem a ver. E todas essas coisas te afastam do verdadeiro caminho do Senhor. Então, toma cuidado com essas coisas. Mas não tem a ver com isso. Como que eu provo realidades que eu não posso ver? É pela fé. Fé no que está escrito. Como que eu posso ter certeza do que me espera? É pela fé. Fé no que Cristo ensinou, fé no que os apóstolos ensinaram, fé no que a Escritura diz a respeito da era vindoura, no que a Escritura diz a respeito da nova vida que o Senhor tem para nós, do novo céu e da nova terra, que quem sabe um dia a gente vai falar aqui de escatologia, a gente vai falar aqui do livro de Apocalipse. Então, vamos voltar aqui para a NVI. Verso 2, pois foi por meio dela, por meio de quem? Da fé, que os antigos receberam bom testemunho. O verso 3, ele vai falar algo muito legal, irmão, e a gente precisa ter isso também em mente. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê, o palpável, o tangível, a matéria, o que se vê, foi feito daquilo que não é visível. Aquilo que se vê não foi feito do que é visível. O palpável, o tangível, veio do invisível. Por que isso é importante, irmão? O escritor aos Hebreus está apontando diretamente para Gênesis 1. Ele está apontando diretamente para a criação. E ele está dizendo que é a fé que vai nos fazer viver e entender. Pela fé, entender que o universo não veio de uma explosão cósmica chamada Big Bang. A gente vai entender que o universo não veio do acaso. A gente vai entender pela fé que o universo não é obra de colisões, não. A palavra. Deus formou o universo pela palavra. Ah, Zeca, mas não é isso o que a ciência diz. Cara, toda vez que eu tiver que escolher entre as teorias, e entenda, quando a ciência fala de evolução, quando a ciência fala de como surgiram ou como surgiu o universo, é uma teoria, não é uma verdade. É uma teoria, não é o que Deus disse. A ciência não tem prova científica da criação do universo ou do surgimento do universo. São teorias. E a gente precisa aprender a diferenciar essas coisas. Zeca, tu é um criacionista? Com certeza. Com certeza, porque a Bíblia diz que Deus criou. O escritor aos Hebreus, muitos anos depois de Moisés, que escreveu o Gênesis 1, muitos anos depois, ele está dizendo, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Hebreus capítulo 1, o mesmo texto. Esse mesmo autor vai dizer que Cristo sustenta tudo que foi criado. Todo o universo está sendo sustentado pela palavra do seu poder. O mesmo Deus que criou é o mesmo Deus que sustenta todas as coisas. E é o mesmo Deus que está em curso com o plano de redenção. Então, sim, Deus criou o mundo. Deus criou o universo. Como? Através de explosões. Não, o texto é muito claro. O que se vê, o palpável, surgiu do que é invisível. Então, o universo foi criado pela palavra de Deus. E eu vou te lembrar aqui,
lá da nossa primeira série aqui do canal, falando sobre Cristologia, João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, era a palavra de Deus. E o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Então, no princípio, quem cria todas as coisas não é uma explosão cósmica de coisas criadas ou de coisas pré-existentes, não. No princípio, tudo surgiu de uma palavra, daquilo que não se vê. O verso 4 vai falar sobre o exemplo de Abel e diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. E embora Abel esteja morto, por meio de sua fé, ele ainda fala. A nossa fé deixa legado. Uma vida de fé bíblica, genuína, deixa um legado para as próximas gerações. Até hoje é ensinado sobre Abel, e toda vez que se fala de Abel, que foi o primeiro caso de homicídio relatado na Escritura, quando se fala sobre Abel, se fala dele como alguém justo, como alguém que ofereceu a Deus o seu melhor, como alguém que deu a Deus aquilo que Deus merecia, deu o melhor daquilo que ele cultivava, ou daquilo que ele cuidava. Abel era pastor. Então, Abel dá o melhor dos seus rebanhos, daquilo que ele cuidava, daquilo que ele era o seu trabalho. Abel dá o melhor e Deus recebe sua oferta. Por isso o texto diz que, ainda morto, Abel ainda fala. Versos 5 e 6 vai falar de um outro exemplo de fé registrado no Antigo Testamento, lá em Gênesis, nos primeiros capítulos. E ele diz o seguinte: pela fé, Enoque foi arrebatado. Arrebatado significa tomado, tirado da terra. Uma das palavras possíveis é sequestrado. Deus o sequestrou para si. De modo que Enoque, por ser arrebatado, não experimentou a morte. E já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Isso é o que está escrito, deixa eu ver aqui, em Gênesis capítulo 5, do verso 21 ao 24. Essa é a referência. Pois antes de ser arrebatado, Enoque recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. O escritor está se dedicando a nos explicar, caso não tenha ficado claro pelo texto lá de Gênesis, por que Deus arrebatou Enoque para si. E sabe por que foi, irmão? Porque Deus se agradou dele. E sabe por que Deus se agradou de Enoque? Porque naquele tempo, Enoque demonstrou uma fé diferente. Uma fé bíblica. Enoque demonstrou um tipo de fé que agrada a Deus. Talvez em sua época isso não fosse comum. Mas Enoque recebeu o testemunho de que vivia com uma vida, um tipo de vida de fé que agradou a Deus. E aí no verso 6 vem o segredo, irmão. E isso aqui precisa estar muito claro na minha e na tua mente, no meu e no teu coração. Verso 6. Sem fé é impossível. Ele não está dizendo que é difícil, ele não está dizendo que é complicado, não. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. E crer que ele, Deus, recompensa aqueles que o buscam. Depois de tudo isso, se tu ainda pensa que tu pode viver o Evangelho sem uma fé genuína, uma fé bíblica, apenas com uma mera crença superficial que arranha a superfície de quem realmente Deus é, uma mera crença de um ser inteligente que criou tudo, não, irmão. Para agradar a Deus é preciso ter fé. E fé bíblica. E fé bíblica é certeza daquilo que esperamos. É impossível agradar a Deus sem esse tipo de fé. É impossível um dia nós recebermos o testemunho que Enoque recebeu. Enoque agradou a Deus de tal forma que Deus o tomou para si. Deus olha do céu para a terra e diz: esse cara me agrada, eu quero ele para mim. E Deus o toma para si. Esse cara, chamado Enoque, agradou a Deus porque manifestou uma fé genuína no Criador. Manifestou uma fé genuína no seu Deus. Ele tinha certeza do que ele esperava em Deus. Ele experimentava
realidades que nós não podemos ver através da fé. Então, sim, irmão, a gente precisa desse tipo de fé. A gente precisa viver dessa maneira. É impossível agradar a Deus sem fé. Porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que se tu não entender Deus como ele realmente é e tentar se aproximar de Deus, tu está se aproximando de ninguém. Não tem como se aproximar de Deus sem primeiro crer que ele existe. E não é uma mera crença, é fé absoluta. Para se aproximar de Deus, tu precisa reconhecer, ele é real. Ele é real e todo o discurso evolucionista e todo o discurso iluminista e todo o discurso evolucionista, todo o discurso, todo o sofisma teológico, religioso, filosófico, toda a mentira ensinada, toda a mentira que tem sido propagada de que o ser humano é fruto do acaso, de uma explosão cósmica, que não existe Deus nenhum, não tem plano nenhum, não tem processo redentivo nenhum. Tudo isso precisa ser jogado fora. E a gente precisa voltar à fé. A gente precisa voltar a acreditar que pela palavra de Deus os mundos foram criados, organizados. E eu nem vou entrar aqui no formato do mundo. Ah, Senhor da glória. Querido, entenda isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sim, o Evangelho é uma questão de fé. O Evangelho, a gente retorna lá para o início da nossa conversa. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Cara, que privilégio, que honra poder chegar com vocês até aqui. E se tu chegou comigo até aqui, eu te peço mais uma vez, confere a tua inscrição no canal, confere se o sininho da notificação está ativo para que tu possa receber semanalmente as notificações de todo o conteúdo novo que vai saindo aqui no canal. Além disso, segue a gente, vai estar aqui em cima nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, todas com o mesmo nome, biblicamente.pdc. Lá tem conteúdo exclusivo, lá a gente pode se comunicar um pouco melhor, caixa de pergunta, algumas respostas interessantes. Segue a gente lá, não deixa de curtir e de comentar esse vídeo, e eu espero vocês na semana que vem, se Deus quiser. Aquele abraço.